E o primeiro deles foi o orgulho. Paulo fala 7 vezes que a igreja de Corinto ela é orgulhosa, arrogante. E o orgulho é um pecado muito perigoso, porque ele é o pecado que tem, o pecado que tem um mecanismo mais forte de autopreservação e adaptação. Eu vou explicar isso. Porque ele sempre tem um mas. Todos nós já tropeçamos em orgulho alguma vez. Brigamos com a nossa esposa, com o nosso marido, e aí a gente quer resolver, mas ele também me disse aquilo, então eu não vou fazer. Eu poderia ajudar, mas eu poderia fazer um pouquinho mais na minha empresa, mas o orgulho ele se adapta, ele sempre tenta se preservar, ele fala assim, não, mas peraí, não vamos por esse caminho aqui. Ele se adapta tanto que Spurgeon ele dá um exemplo interessante. Ele fala assim, o orgulho é tão difícil de ser vencido que um arminiano ele se orgulha de ter feito a escolha certa. Aí um dia ele acorda e ele fala, não, eu estou errado, eu estou no lado errado, eu vou para o calvinismo. Agora ele se orgulha de ter sido escolhido. Então o orgulho ele sempre vai tentar se adaptar. Ele vai entrar nas situações mais diferentes. Determinado pregador avivalista do século passado, em determinado sermão, ele desceu do púlpito, e quando ele desceu do púlpito, um irmão chegou para ele assim, pastor, que sermão poderoso. Ele falou sim, enquanto eu descia as escadas, o diabo soprou no meu ouvido a mesma coisa. Porque ele se adapta. Se você vai bem, como você é bom. Como você conseguiu fazer uma coisa legal. Se você foi mal, peraí, mas tem alguma coisa que me prejudicou aqui. Como diz aquela frase, né? A culpa é minha, então jogo em quem eu quiser. Então, o orgulho ele é assim, ele vai se adaptar. E por isso ele é muito difícil de ser vencido. Ele é muito difícil de ser derrotado, porque ele é o pecado da negação. Domingo o pastor pregou sobre isso. Israel caindo, tropeçando, mas de vez em quando eles falavam assim, em que nós pecamos? E Deus respondia assim, vocês ainda dizem que vocês pecaram, mas é o orgulho falando mais alto. Não pode ser a gente. Mas talvez a ação mais nociva seja a capacidade que ele tem de bloquear a visão de corpo. Quando estamos tomados pelo orgulho, nós temos dificuldade de enxergar aquilo que é melhor para o corpo. Nós tendemos a buscar aquilo que é melhor para nós. E tendemos a buscar caminhos que vão nos favorecer ao invés de favorecer o outro. Isso se afasta do sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que não olhou para o que era seu, mas para o que era do outro. Certamente não foi o orgulho que levou Jesus para a cruz. Certamente não foi o orgulho que fez com que ele se tornasse pecado e fosse ferido pelas minhas transgressões. Então, no decorrer da carta de Coríntios, Paulo ele vai apontar 3 manifestações do orgulho. A primeira é a autossuficiência. O orgulhoso ele tem dificuldade de compreender aquilo que é a graça soberana de Deus. Porque se ele faz algo, o orgulho vai apontar para ele mesmo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4,7, por que você está se destacando em relação aos demais? Aí ele termina dizendo assim, se você recebeu algo, então qual é o motivo de você ter orgulho, como se você não tivesse ganho? O que ele quer dizer é o seguinte, tudo que nós temos é de Deus, vem de Deus. E o orgulho nos cega disso. Nós temos dificuldade de compreender que o que nós temos vem de Deus. E que aquilo que nós não temos também é Deus que ainda não escolheu. Pois como ele fala lá em Apocalipse, eu sou aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre. Uma dificuldade enorme de entregar as coisas a Deus. Paulo continua, e no capítulo 8 ele vai expor a segunda manifestação. Ele vai dizer que o orgulho, ele impede o crescimento espiritual. Porque eles diziam para si mesmos, nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho. Qual é o tipo de conhecimento? Aquele que se diz a si mesmo que é pleno. Ou seja, se eu não preciso aprender nada, logo, você não tem nada a me ensinar. Quem é esse que está pregando? Quem é esse que está falando? Por que eu vou buscar uma escola bíblica dominical? Por que eu vou buscar auxílio? Eu já sei. Eu estou passando por uma situação difícil no meu casamento, na minha caminhada, mas eu não vou buscar o pastor, eu não vou buscar uma ajuda, porque eu já sei como resolver. Eu tenho pleno conhecimento. E ele fala, olha, este orgulho, ele te trava. Mas se você tivesse amor, você ia ver como é que o amor, ele iria te fazer crescer na fé. Então o orgulhoso, ele é um anão espiritual. Exatamente porque ele pensa que ele é um gigante.
Então, como ele pensa que ele é um gigante, ele acaba se tornando um anão. Muita coisa no cristianismo funciona assim. Ele fala assim, você quer ser o maior? Então você tem que ser o quê? O menor, você tem que ser o que serve. Então, muita coisa no cristianismo funciona assim. Se você pensa que você já aprendeu tudo, como é que você realmente vai aprender? E aí ele continua dizendo, olha, o terceiro, está lá em 1 Coríntios 5,6, ele vai apontar que a tolerância ao pecado. É estranho isso, porque como é que o orgulho pôde levar a igreja de Corinto a ser tolerante com o pecado? Mas ele vai dizer, olha, vocês estão cheios, 5,2, 1 Coríntios 5,2, vocês estão cheios de arrogância, e não deviam, pelo contrário, deviam repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. Esse orgulho de vocês, 5,6, não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa seja fermentada? O orgulho, de alguma forma, talvez no sentimento corporativista daquela igreja, daqueles irmãos, de não quererem repreender uns aos outros, estava fazendo com que pecados florescessem no meio da igreja. E ele fala, a arrogância de vocês não é boa. Talvez outros já tinham repreendido eles. Olha, tem que corrigir isso daqui, tem que corrigir aquilo ali. Talvez os líderes não queriam aceitar que essa igreja, que era tão poderosa, que tinha tantas manifestações, tinha também pecados. Então eles foram orgulhosos. E Paulo fala, olha, eu estou ouvindo o que está acontecendo no meio de vocês. E foi este primeiro pecado que levou ao segundo pecado, o segundo tropeço com mais apontamentos em Coríntios, que é a imoralidade. 6 vezes Paulo aponta a imoralidade. Não parece muito, mas, por exemplo, quando nós comparamos com Romanos, a palavra imoralidade só aparece uma vez em Romanos. E em Coríntios aparece 6. E para cada vez que ela aparece, ela vai gerar um volume de ensinamento e instrução. E ele vai dizer assim em 1 Coríntios 4,18. Alguns de vós se tornaram arrogantes. No verso 21. O que preferis? Que eu venha visitar vocês com vara da disciplina, com amor e espírito de mansidão. Combatei a imoralidade na igreja. Então ele vai dizer, olha, vocês têm que romper o orgulho de vocês, a arrogância de vocês e combater a imoralidade. E a imoralidade é algo muito pesado, porque ela é uma das 3 manifestações das obras da carne previstas lá em Gálatas 5,19, que é a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Então ele vai falar que isso tudo está acontecendo no meio. Pessoas estão ali infiltradas e ele não está falando sobre verdadeiros irmãos, ele está falando sobre falsos irmãos. 1 Coríntios 5,11 ele vai dizer, eu vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição. Pessoas com moral distorcida estavam infiltradas no meio da igreja, e trazendo mal. Irmãos, eu quero até ampliar um pouco isso daí. Eu acho que nós nunca estivemos tão expostos aos falsos irmãos como nós estamos hoje. E eu não estou falando dentro das nossas congregações somente, por causa daquilo que chega a nós a partir das redes sociais, a partir de conexões virtuais. E nós temos que saber, nós temos que entender que nós temos que parar de sentar com essas pessoas. Muitas vezes nós estamos ali ouvindo e consumindo isso está entrando na nossa alma. Porque se o argumento fosse, olha, eu ouvi o fulano de tal, e ele usou esse texto bíblico, esse argumento, beleza, tudo bem. Nós podemos aqui discutir algo a partir da luz da Bíblia, se a Bíblia for o balizador dessa discussão. Agora, argumentos meramente racionais e humanos não podem se equiparar àquilo que é a palavra de Deus. Eu não posso aqui citar a Bíblia e você me cita o fulano, o ciclano e tal. Não basta, isso não basta. E nós estamos extremamente expostos. E nós temos que aprender a parar de consumir o erro e a imoralidade, mesmo fora dos nossos prédios eclesiásticos, mas de falsos irmãos estão entrando na nossa casa, estão entrando na nossa vida e muitas vezes até discipulando nossos filhos. Cuidado com pessoas que têm padrões morais distorcidos. E eu não vou entrar nem no... Eu acho interessante que em Paulo ele tem um termo que ele usa assim, ele fala assim, eu ouvi falar de impureza que existe no meio de vocês, uma espécie de imoralidade que não se observa nem no meio dos pagãos.
E eu não vou entrar na profundidade que Paulo está falando de relações incestuosas e tudo mais, mas me causa um certo desconforto quando eu vejo, em alguns momentos, no mundo, padrões até melhores do que na igreja. Outro dia chegou para mim um short, um vídeo curta, um programa de televisão, daqueles de moda, que ensina a pessoa a se vestir e tal, vocês já devem ter visto em algum momento. E aí, os dois apresentadores estavam lá com a moça, e aí eles pegaram uma cena dela andando na rua, e ela com uma saia curta. Aí o rapaz falou assim, para onde você estava indo? Aí ela, eu estava indo para a mocidade. Aí ele, para a escola de samba? Ela, não, eu estava indo para a igreja. Tem aquelas escolas de samba que começam com mocidade. Aí ele, com essa saia você estava indo para a igreja? E os dois descascaram a menina. E ela, cheia de orgulho, tentando se defender. Não, mas olha, isso daí fala muito sobre quem eu sou. E a mulher que estava sentada, não cristã, falou assim, se isso fala muito sobre quem você é, existe um problema aqui. Porque você não estava apropriada para o lugar que você estava indo. Não cristãos com padrões de excelência melhor do que o cristão. Como assim? Era para ser engraçado. Eu fiquei constrangido, eu fiquei triste na hora que eu vi o vídeo. E eu entendo que foi um erro, durante muitos erros, muitas congregações cometeram, colocando usos e costumes como meio ou objeto para a salvação. É um erro. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, não é a forma como você se veste. Não entenda que eu estou dizendo isso. Porém, é um equívoco negar que os bons costumes são fruto de uma mente restaurada e renovada no Senhor. Como o próprio Paulo afirmou, não é verdade? Mas conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, bons costumes não devem ser corrompidos por ideologias, por modas, até porque, eu coloquei isso como título hoje da mensagem, o mundo não precisa de uma igreja que seja igual ao próprio mundo.